Um dos religiosos mais queridos da população guaxupena pode se tornar um beato da Igreja Católica. O Vaticano autorizou no mês passado a abertura do processo de beatificação do bispo que morreu em 1963. Agora, Dom Inácio João Dalmonte é um servo de Deus. A Diocese de Guaxupé pode ter um beato. O Vaticano autorizou no mês passado a abertura do processo de beatificação do bispo Dom Inácio. Com a autorização, Dom Inácio é um servo de Deus e a Diocese da cidade se prepara para as próximas etapas do processo, que será aberto oficialmente em fevereiro do ano que vem. O pároco da Catedral Nossa Senhora das Dores é o responsável pelo processo na cidade. Então nós mandamos essa documentação toda, né? Quem manda é o bispo, Dom José Lanza, que é o bispo da nossa diocese. Eu só organizei e ele mandou, escreveu a carta, mando também toda a documentação exigida, que é a biografia do Dom Inácio e também a autorização dos bispos do Leste 2, que compõem o Estado de Minas e Espírito Santo. Todos os bispos têm que conhecer um pouquinho e o presidente do regional tem que assinar essa carta também, ele com o vice-presidente e o secretário. E depois o bispo encaminha tudo isso para Roma com o postulador já nomeado, tem que nomear um postulador. E para surpresa nossa, nós mandamos, dia 4, o postulador colocou lá na Congregação dos Santos, que é o dicastério lá de Roma que cuida disso, e chegou para nós dia 19 agora de setembro. Dom Lanza me mandou falando, olha, padre, chegou a nossa resposta, só que vem tudo em latim, entendeu? Aí você tem que mandar traduzir todos, porque todas as correspondências do Vaticano chegam para nós em latim. Aí o padre Zé Luiz do Prado fez uma boa tradução para nós, e aí ali nós pudemos ver que realmente não tinha nada obsta. Então o Vaticano manda esse documento dizendo, olha, não tem nenhum obstáculo, pode dar prosseguimento ao processo que vocês forem encaminhados. Padre Reginaldo explica que a ajuda da população de Guaxupé e das cidades da diocese será crucial. Para seguir com o processo é preciso dinheiro. Para se ter uma ideia, só para fazer a exumação do corpo do bispo pelo postulado de Roma serão necessários R$40 mil. Por isso, a catedral fará campanha para conseguir recursos. Por exemplo, agora nós vamos dar a abertura oficial desse processo, que vai acontecer, se Deus quiser, ainda talvez em fevereiro, dia 19 de fevereiro, se dá a abertura oficial, porque o postulador vem de Roma e vem fazer toda a exumação, faz a exumação do corpo e todo o trabalho necessário, aí abre o processo. Nessa abertura do processo, aí já tem que ter constituído as equipes, né? Um padre, 2 padres, um notário e uma equipe histórica da confiança do bispo que vai fazer todo esse trabalho. Depois de receber o título de servo de Deus, o Vaticano investiga as virtudes e o martírio, incluindo as causas para a morte. Por isso, a necessidade da exumação. Concluído esse processo, o bispo poderá ser declarado venerável. Para se tornar beato, é preciso a comprovação de um milagre. Após essa etapa, começa o processo de canonização, onde outro milagre deve ser comprovado pela ciência. No túmulo do bispo, na cripta da Catedral de Guaxupé, já há fotos de pessoas que alegam ter sido curadas por Dom Inácio. Rodrigo é sacristão da catedral. Há 2 anos ele ouve relatos de pessoas que tiveram a vida salva depois de rezarem para Dom Inácio. Além dos relatos, tem toda a história deles, né? O padre sempre em todas as homilias conta muito os escritos deles, a martirização dele. Então, a vida que ele vivia, o que ele fazia, não tem como não acreditar na santidade do Inácio. O processo de beatificação de Dom Inácio poderia ter acontecido há muitos anos, mais exatamente 5 anos após a morte do bispo. Isso porque padres da Ordem Capuchinha vieram à cidade para pesquisar relatos de milagres promovidos por Dom Inácio, mas o bispo da diocese na época não levou o processo adiante. Eu até tenho alguns testemunhos muito bonitos. Aquilo que eu dizia, hoje a gente precisa, o Vaticano precisa de comprovação, de laudo médico, médicos sérios que possam dar um laudo, um parecer deles diante daquele fato. E tem muitos relatos. Agora resta a gente saber se isso tem laudo médico, e às vezes não adianta a pessoa só
falar e a gente viu que é um milagre, mas precisa da comprovação da ciência. É nesse sentido que a ciência muito ajuda a fé, para que não seja uma coisa assim inventada da cabeça da pessoa. Mas com Dom Inácio eu posso dizer assim que já tenho alguns indícios de muitos, não é de um não, de muitos milagres. Agora vamos esperar Deus e ajuda para comprovar isso cientificamente. A ciência dá o laudo para a gente poder então encaminhar isso para o Vaticano e dizer realmente que foi um milagre, e se Deus quiser, ver Dom Inácio como um beato para nós.